Pessoal, primeiramente, né, boa noite. E aí, Jamil, tranquilo? Vocês podem fixar minha câmera, tá? Porque quando eu estiver dando aula para vocês, vocês vão ver exatamente isso aqui, ó. Tá bom? Eu vou aparecer no cantinho de baixo, falando com vocês e tal. E quando eu precisar falar com vocês, assim, olhando no olho, eu mudo para dessa maneira aqui que agora eu tô. Então vocês podem fixar a minha câmera, não tem esse negócio de ficar compartilhando tela, tá? E se tiver com uma qualidade ruim, provavelmente é a internet de vocês aí, porque agora minha internet está top. Depois das raivas que eu passei o ano passado, né? O pessoal que fez a salinha comigo sabe dessas raivas. Agora minha internet está tranquila, beleza? Então assim, nós vamos trabalhar ao longo do ano todo, para vocês entenderem como é que funciona o curso. Nós vamos trabalhar ao longo do ano todo, né, com a física completa do que cai no Enem, tudo mesmo, sem pular nada. E as aulas que eu estou dando para vocês agora, que a gente chama de aulas síncronas, né, essas aulas que a gente fala ao vivo e vocês interagem, elas vão ficar gravadas. Para os alunos que estão na promoção para experimentar o Março Free, né, eles não têm acesso ainda à plataforma onde eu coloco essas aulas gravadas. Tá? Caso eles venham a fazer matrícula, aí eles recebem acesso à plataforma. Eu disponibilizei o material para o pessoal do Março Free até as aulas do final de março, que são as quatro primeiras aulas. Nós vamos ter aula hoje dia 10, dia 17, dia 24 e dia 31. Então nós vamos ter 4 aulas. Nessas 4 aulas a gente vai seguir exatamente esse cronograma. Durante as aulas a gente vai usar a apostila de sala. Nós vamos resolver juntos a apostila de sala, tá? E a apostila de exercícios extras também está na mesma ordem da apostila de sala. A aula 1 da apostila de sala corresponde à aula 1, né, da apostila de exercícios extras. Então, ela sempre vai ser o nosso dever de casa. A apostila de exercícios extras é o nosso dever de casa. Ou seja, vocês vão ter a aula vai ficar gravada, eu vou resolver os exercícios da apostila de sala com vocês durante a aula, tá? E vocês têm sempre um dever de casa. Esse dever de casa a gente vai corrigir, tá? Nossa aula começa às 6h30. Mas eu vou estar disponível aqui toda a aula a partir das 6 horas, para que vocês tirem dúvidas. 6h30 a gente esgota as dúvidas, começa a aula, tá bom? Então, fiz o dever de casa, não consegui fazer a questão 2. Eu deixo ela marcadinha, na próxima quarta-feira eu entro mais cedo, tá? Para tirar a dúvida dessa questão 2 comigo. Combinado? Funciona assim. É uma maneira simples e muito eficiente da gente trabalhar a física. As telas que eu vou escrevendo e tal, né? Quando eu estiver explicando matéria para vocês, a gente vai estar nessa tela aqui, tá? Eu vou escrever aqui e vocês vão vendo a minha escrita. Eu estou aqui embaixo para gesticular, para conversar, olhar para vocês e tal. Essas telas eu vou salvar e vou também colocar lá no Google Classroom, que é a nossa plataforma. Para os alunos do Março Free, eu vou jogar essas telas no grupo, tá? Então, vocês vão receber essas telas. Vocês podem, não preocupem em dar print, não deu tempo de copiar, não preocupa. Tenta copiar o que eu não coloquei na tela. Às vezes eu falei uma coisa extra que eu não coloquei na tela e aí você anota. Porque essa tela que nós vamos construir juntos, ela vai ficar disponível para vocês passarem para o caderno, para imprimir se quiser, para transformar numa apostila de consulta. Isso fica a cargo de vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente, como funciona as nossas aulas e tal? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Pode ficar à vontade de abrir o microfone e me interromper, falar, Bud, aí opa, fala aí. Aí você faz uma pergunta. Sem problemas nenhum, tá? Então, os meninos que já fizeram salinha comigo sabem que eu sou super tranquilo para responder pergunta. Ninguém precisa ter vergonha.
de perguntar nada, nadinha, ok? Pode perguntar à vontade. Deixa eu ver aqui se essas mensagens do Telegram são de dúvidas das pessoas. Não, é outro grupo. Então, tranquilo? Ok? Se tiver dúvidas, me fala agora. Tá? Toda aula a gente vai ter um link diferente enquanto a gente estiver no mês de março. A partir do mês de abril, aí já vai ficar o link fixo e os alunos matriculados não precisam preocupar em ficar perguntando o link, ele vai estar na descrição do nosso grupo de Telegram. Por que o Telegram? Né? Muita gente não conhece. O Telegram ele tem várias vantagens em relação ao WhatsApp. É mais fácil de eu deixar uma mensagem lá pinada, alfinetada, né, para ela estar sempre em destaque no grupo. É mais fácil de procurar as mensagens, eu posso colocar um hashtag lá para vocês procurarem. Eu posso fazer votação, às vezes a gente tem que fazer uma reposição de aula, eu coloco lá qual é o melhor dia, eu faço uma votação. Tá? Tem várias vantagens, vocês vão descobrindo e eu aconselho, ele é mais seguro que o WhatsApp. Tá? Eu aconselho vocês a começarem a usar o Telegram. E quando você estiver no computador, você pode usar o Telegram Web com o seu celular desligado. Ele funciona da mesma forma. Tá? Então vai ser lá no Telegram que a gente vai conversar, tirar dúvidas. O grupo não é só para eu falar. O grupo qualquer aluno pode falar, qualquer aluno pode interagir. Tá? Assuntos sobre as aulas, claro. Não vamos desviar para política, para futebol, para música, filme, se quiser comentar um filme que tem a ver com física, comenta, seriado também, livro também. Mas sempre o assunto principal vai ser a física. E principalmente dúvidas de exercícios. Tá bom? Tem dúvida de exercício? Não quer esperar até a quarta-feira que vem, que é quando a gente vai ter o nosso plantãozinho ali de 6 às 6h30 antes da aula, para quem entrou depois? Manda no grupo de Telegram. E qualquer aluno tem liberdade de falar, eu acho que é assim que resolve, eu acho que é assado. Beleza? Vocês vão notar também que na apostila de exercícios extras existe um QR Code. Se você ler esse QR Code com o seu celular, você acessa o gabarito das listas de exercícios. O negócio aqui está de primeira, tá? Então tem gabarito com resolução das questões. E eu pretendo, durante o ano, ir gravando resoluções das questões mais polêmicas, assim. Beleza? Então a resolução das questões mais polêmicas eu vou gravando e vou anexar isso também em algum lugar para vocês terem acesso depois. Provavelmente no YouTube. Tá bom? Então se quiserem também seguir meu canal de YouTube, eu estou planejando várias lives com outros professores para a gente falar de física, falar de Enem e tal. Só me seguir lá, youtube.com/tulioabud. Combinado? Então vamos começar o assunto de hoje. Olha só. Hoje nós vamos falar, sim, de novo, tá? Tem gente aí que já está careca de saber, mas nunca é demais falar novamente. Nós vamos falar de potências de 10 e afins. Como assim? E afins e coisas que tem a ver com potência de 10. Então, nós vamos falar de potência de 10, de notação científica, né, de como operar as potências de 10. Nós vamos falar de ordem de grandeza, tudo isso aí. Qualquer dúvida, vocês têm obrigação de me parar e de me perguntar. Se estiver ficando caladinho, eu vou presumir que vocês estão entendendo. Tá bom? Não precisa ter vergonha. Todo mundo aqui já é crescidinho. Pode perguntar à vontade. Então, por que nós utilizamos as potências de 10? Principalmente na física e na química. Quem consegue me responder aí? Pode abrir o microfone e falar à vontade. Ninguém quer participar? Pode participar, gente. Vou fazer uma dinâmica com vocês, hein? Não, Rodrigo. Quem? Alô? Eu acho que você usa a potência de 10 para, escrever números que são muito grandes ou muito pequenos. Isso. Quem falou agora? Lavínia. Lavínia. Isso mesmo, Lavínia. Exatamente isso.
para escrever números que estão fora do nosso cotidiano, né? Para facilitar a nossa vida. Então, se eu pego um número muito grande, tipo a massa do Sol, imagina, a massa do Sol, galera, é quase 2, aproximadamente 2, então vamos pegar aqui a massa do Sol. Vou falar parecendo sal, né? 2 é aproximado, tá? 2,0 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Aí fala assim, nossa, o que isso significa? Ó, significa que o 2, esse númerozinho 2, ele foi multiplicado por 30, por 10, 30 vezes. Peguei o 2, multipliquei por 2, 30 vezes. Então imagina o tamanho da massa do Sol. Se eu fosse escrever isso por extenso, ia ser o 2. Aí eu vou desenhar alguns zeros aqui e vou colocar uma reticências, tá? Olha só. 2, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então essas reticências, elas estariam representando mais 25 zeros. Então seria ali 2, 0, 0, 0, 0, 25 zeros mais 2 zeros, quilogramas. É inviável, dá para escrever? Dá, mas é inviável escrever isso aqui, né, em potência de 10, por extenso, tá? Completamente inviável. Ou números que são muito pequenos. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro. Geralmente eu lembro, pode ser a carga elementar, que é a carga presente, a carga elétrica, né, presente em um próton. Oi? Tem gente pedindo para você aceitar na reunião. Beleza, obrigado. Opa, me avisa, viu, que eu não estou vendo mais. Oi, pessoal que está chegando agora, nós estamos começando a falar das potências de 10, tá bom? Então, olha só. A carga elementar, que é a carga presente em um próton ou a carga presente em um elétron, ela é um número muito pequenininho. Ela é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga. Não preocupa com isso agora, preocupa só com o número. É como se eu pegasse o 1,6 e dividisse por 10, 19 vezes. Quando a potência de 10 é positiva, significa que eu estou multiplicando por 10 várias vezes. 10 a 6, eu multipliquei por 10 6 vezes. 10 a 8, multipliquei por 10 8 vezes. 10 a 30, multipliquei por 10 30 vezes. Agora, quando a potência de 10 é negativa, isso significa que eu estou dividindo por 10 aquela quantidade de vezes. Então, a carga elementar, a carga elétrica de um próton ou de um elétron, né, só que um tem positivo ou tem negativo, ela seria tipo assim, 0,000, aí tem um tantão de zeros aqui, mais um zero, depois vem um 16 aqui, coulombs. Então, essas reticências aqui eu coloquei para me poupar o trabalho. Para me poupar o trabalho de escrever mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 14 zeros. Eu não quero escrever mais 14 zeros, tá? E é justamente por isso que eu vou utilizar as potências de 10. Então, toda vez que um número tiver potência de 10 positiva, ele é maior do que 1. E toda vez que a potência de 10 for negativa, significa que ele é menor do que 1. Para alguns alunos pode parecer óbvio, tá? Mas para outros não é. Muita gente confunde que potência de 10 negativa se trata de um número negativo. Não tem nada disso, tá? E aí, gente, a gente tem potência de 10, né? 10 elevado a 1, que é 10, 10 elevado a 2, que é 100, e assim por diante. Nós utilizamos isso muito na física, nós vamos utilizar isso muito ao longo do curso, então a gente tem que acostumar a trabalhar com isso. Acredito que todo mundo aqui esteja ou no terceiro ano ou no cursinho. Se tiver algum aluno do segundo ano, me fala, mas não fiquei sabendo de nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque vocês já trabalham com isso há muito tempo, mas a gente tem um preconceito com as potências de 10, né?
Principalmente porque a gente confunde algumas coisas. Por exemplo, como que a gente anda com a vírgula. Né? Porque, por exemplo, eu escrevi 2 vezes 10 a 30 kg. 1,6 vezes 10 a menos 19 kg. Eu escrevi, sem querer, né, essas grandezas já em um negócio chamado notação científica. Não foi por querer, mas é porque é costume. Eu já tenho o costume de escrever todos os nomes, todas as letras e os números em notação científica, que é uma maneira que a gente combina, né, para escrever, para todo mundo escrever da mesma forma. Ou seja, pensa aqui, eu escrevi 2 números em potência de 10, 2 vezes 10 a 30 kg, e aqui eu escrevi 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. São grandezas diferentes, mas todos os dois têm uma mesma forma, né? Todos eles são um número multiplicando uma potência de 10. Ou seja, eu costumo falar com os meus alunos que toda potência de 10, ela é escrita assim, ó. É um número A, qualquer, por exemplo, aqui o A vale 2, aqui o A vale 1,6. Sempre é um número A, para não chamar de X é muito comum, vamos chamar de A, vezes o 10 elevado a um expoente N de nariz, tá vendo? Sempre você vai escrever potência de 10 sendo um número vezes a potência de 10 elevado a um expoente. Esse expoente pode ser positivo, quando for maior do que 1, ou negativo, quando for menor do que 1. Mas isso só não é notação científica. Para ser notação científica, esse Azinho ele tem que satisfazer uma condição. O A ele tem que ser um número que está entre 1 e 10. Vale o 1, não vale o 10. Espera aí que eu esqueci do sinal aqui do 10. Vale o 1, não vale o 10. Tá bom? Então, por exemplo, esse número é notação científica. 2 vezes 10 a 30. O A vale 2, o A está entre 1 e 10. Esse aqui também, 1,6 e tal. Mas vamos supor que eu, sei lá, estou fazendo uma conta aqui, qualquer, e ache um número assim, ó. 162,5 vezes 10 a 3 newtons, que é a unidade de força. Esse número não está em notação científica. Ah, mas é potência de 10, mas nem toda potência de 10 é notação científica. Né? Porque o A desse número, que é o número que multiplica a potência de 10, ele é bem maior do que 10. E isso faz com que isso não seja notação científica. Aí tem aquela velha questão de andar com a vírgula, que todo aluno, às vezes, ninguém assim fala de uma vez. Todo mundo para e pensa para raciocinar, né? Se eu quero fazer esse número ficar em notação científica, eu teria que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Eu teria que escrever ele assim, ó, 1,625. Porque aí, né, eu estaria entre 1 e 10. Mas presta atenção. Quando eu andei 2 casas para a esquerda, eu dividi esse número por 100. Não foi? Eu tornei ele 100 vezes menor. Dividir por 10 é andar com a vírgula para a esquerda, né? Uma casa. Dividir por 100 é andar 2 casas e assim por diante. Para compensar essa divisão por 100, eu vou aumentar o expoente 2 vezes. Ou seja, eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda. Significa que eu dividi esse número por 10. Mas para compensar, eu aumento 1 no expoente. Então eu estou multiplicando ele por 10. De novo, eu não estou alterando. Se eu divido por 10 e multiplico por 10, não alterei nada. Daí que vem aquela velha, né? Olha só. A velha regrinha. Estava aqui, né? Ó. Aí a vírgula andou uma casa para a esquerda. Mais uma casa para a esquerda. Para cada casa para a esquerda que eu andar, eu tenho que somar um expoente. E eu vou andar
para a esquerda toda vez que o número for acima de 10, porque eu vou querer colocar ele nesse intervalo aqui, ó. Eu preciso que ele esteja nesse intervalo para ser escrito em notação científica. Então, como eu andei 2 casas para a esquerda, eu passo o 3 para 5. Cada casa que a vírgula andar para a esquerda, somamos um no expoente. Então, vamos lá. Se eu tivesse, sei lá, um número gigante aqui, ó. 1.425.623 pessoas. Como esse número é escrito em notação científica? Bom, ele não tem nenhuma potência de 10 aqui. Então eu vou fingir que tem uma vírgula aqui. E vou andar com essa vírgula até que o número todo, até que esse número esteja dentro do meu intervalo. Para isso eu vou ter que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quase que eu estava contando 7, contando errado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu andei com a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, consequentemente, esse número não tem potência de 10. Então, você vai fingir que você está começando do zero, ó. Não tem nenhuma potência de 10 multiplicando o número, imagina um 10 elevado a zero na sua cabeça. Por exemplo, 232 ou 232 vezes 10 elevado a zero é a mesma coisa, não é? Por quê? Porque 10 elevado a zero vale 1. Então, se não tem potência de 10 ali, você pode imaginar que existe um 10 elevado a zero ali. Não precisa escrever não, né? Como você andou 6 casas para a esquerda, esse número vai ficar 1,42. Opa, acho que eu estou escrevendo em cima de mim aqui, peraí. Eu estou aqui no cantinho de vocês, né? Esse número vai ficar 1,425623 vezes 10 elevado a 6 pessoas. Porque eu comecei ali do 10 elevado a zero. Cada casa que eu andei para a esquerda, eu vou aumentando no expoente. Pronto. Agora ele está em notação científica. Porque o A dele, né, que é esse número gigante aqui, ó, esse é o A, ele está dentro do meu intervalo ali. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, para quem não estava aqui quando eu comecei a explicar como é que funciona o curso, vocês não precisam se preocupar em copiar tudo, tá? Para a aula render, eu salvo isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, a data de hoje, 10/3, tela 1. E eu vou mandar isso para vocês no grupo, tá bom? Tá salvo. Não precisa se preocupar, não precisa tirar print. Foca em prestar atenção no que eu estou explicando para vocês. Ok? Tem mais? A Bud, me aceita lá. Deixa eu ver se tem, não. Tá faltando ninguém. Tranquilo, então? Vamos lá. Quando o número for muito pequeno, então, sei lá, você está 0,00042 vezes 10 elevado a 8. Parece pequeno, mas é um número grande. Vocês já vão ver por quê. O A desse número impede ele de estar em notação científica, né? Esse A, ele é menor do que 1. Né? Menor ou igual a 1. Ele saiu daquele intervalo que a gente queria. Então, para consertar isso, eu vou pegar esse A, que é 0,00042, e vou começar a andar com a vírgula. Uma casa ainda não é maior do que 1. 2 casas, 3 casas, 4 casas. Eu andei 4 casas para a direita. Cada casa que eu andar para a direita,
eu vou subtrair 4 aqui do meu expoente, ó. Né? Então vai ficar 8 menos 4 vai virar 4. Por quê? Toda vez que eu ando com a vírgula para a direita, eu estou multiplicando o número por 10. Tá? Multiplicar por 10 é pegar a vírgulazinha, uma casa para a direita. Para compensar, se eu aumento o número, quando você anda com a casa para a direita, você aumenta o número. Para compensar, eu tenho que diminuir o expoente, porque é como se eu já tivesse usado um expoente daquele. Entenderam? Porque ele está me mandando multiplicar por 8 vezes. Se eu ando com a vírgula 4 casas para a direita, eu já multipliquei por 4 vezes. Então ainda faltam 4 vezes. É por isso que andar com a vírgula para a direita diminui o expoente. Então olha só, se não tiver potência de 10, né, vamos fingir que isso aqui são segundos, tá? Sempre colocar a unidade para ficar mais palpável, porque não existe número puro na física. Quer dizer, existem 3 grandezas que são números puros na física, que são adimensionais. Quem lembra quais são? Quais são as grandezas que são número puro na física? Que não tem dimensão. Pode abrir o microfone e falar, Jamil, me fala uma aí. Você que é velho de casa, você não precisa ter vergonha não. Quais são as grandezas na física, as coisas que a gente utiliza na física que não tem dimensão, não tem unidade? Elas são números puros. Fala pelo menos uma aí, vamos ver se você lembra. É uma grandeza que é um número, não tem unidade. Ninguém lembra? Tem 3. Índice de refração, né? Coeficiente de atrito e ângulo. As 3 a gente chama de grandezas adimensionais, sem dimensão. Mas ângulo é em graus, ângulo é em radianos. Pois pergunta para o seu professor de geometria se eu estou mentindo. Ângulo não tem dimensão. Depois, mais para frente, eu mostro para vocês por quê. Então, olha só. Quando a gente estiver aqui com um número muito pequeno, vamos supor que são 0,0016 joules. Uma energia muito pequenininha. Joule é energia. E eu vou falar isso sempre, para vocês acostumando com as unidades, tá? Não adianta eu querer que vocês decorem logo de cara. Joule é energia. Vou falar isso toda hora, vocês vão acabar decorando. Esse número é muito pequeno e ele não está multiplicando nenhuma potência de 10. Então eu vou imaginar na minha cabeça que eu estou começando 10 elevado a 0. Eu tenho que andar 1, 2, 3 casas. Se eu andar mais uma, virou 16. Ficou acima de 10, não pode. Então 1,6. Como ele não tinha nenhuma potência de 10 ali multiplicando ele, eu começo do 10 elevado a 0, né? Andei 1, andei 2, andei 3. Então eu subtraio 3 do expoente. Então é 1,6 vezes 10 a menos 3 joules. Entenderam? Tranquilo? Regrinha então, que eu gosto de chamar da regra do Didi. Que é a regra do... A vírgula está aqui. Andou para a direita, diminui. Então é Didi, direita diminui. E, consequentemente, se para a direita diminui, para a esquerda aumenta. Então a gente vai andar com essas vírgulas o tempo todo para que a gente sempre escreva um número em notação científica. Beleza. Já sabemos para que usar as potências de 10. Já sabemos o que é notação científica. Mas nada importa se a gente não souber trabalhar com as potências de 10, né? Então vamos começar a falar das operações de potências de 10. Operações com potências de 10.
E aí, gente, nessa primeira listinha que eu passei aí, que está na apostila, a apostila de sala nós vamos resolver juntos. A apostila de casa é exercício extra para vocês. Vocês resolvem para gerar dúvida. A dúvida é importante, resolve para gerar dúvida. E todo dia, eu vou falar que teve gente que entrou depois. Todo dia não, né? Toda quarta-feira eu vou estar antes das 18h30 aqui, né? Já no Meeting. Eu vou mandar o link para vocês. Tirando dúvida ali, meia horinha de tira dúvidas, tira tema ali com a Abut, beleza? A primeira operação que eu gosto de mostrar para os alunos é a multiplicação, porque ela é a mais fácil. Então imagina que a gente esteja multiplicando dois números. Agora eu não vou trabalhar com unidade, tá? Só para multiplicar os números mesmo. Vamos supor que eu vou multiplicar aqui 2,5 vezes 10 a 6, que multiplica 3,0 vezes 10 elevado a 3. É a coisa mais fácil do mundo, né? Você vai multiplicar os números como se não houvesse potência de 10. Então, 2,5 vezes 3 dá 7,5. 3 vezes 2,5. 2,5 mais 2,5, 5. Mais 2,5, 7,5. Conserva a base, mesma regrinha da matemática, e soma os expoentes. Pronto. Por isso que multiplicação é o mais fácil de todos, né? Você multiplica os A's. Lembra que a gente chamou esses números que vêm antes da potência de 10? De A? Então vamos falar, multiplicar os A's. Vou colocar os A, tá? Pra você entender melhor. Somar os N. Entendido? Multiplicação é mais fácil. Tem 27 exercícios, desses 27 exercícios tem um tanto de somar, subtrair, dividir, e eu quero que vocês tentem fazer na apostila de exercício extra. Para treinar. A vida é feita de treino, gente. A gente tem que treinar o tempo todo. Então vamos treinar. Depois vem a divisão, que é, gente, a que o povo mais é. Primeiro porque dividir é ruim demais, né? Dividir já é uma coisa ruim, você tem que ir chutando os números que dão certo. É um método meio ruim, assim, de dividir, né? E segundo, porque tem uma pegadinha, né, entre aspas, com os expoentes. Você pode ter divisões simples, tipo assim, 6,0 vezes 10 elevado a 8, dividido por 3,0 vezes 10 elevado a 3. O que você faz? Divide o 6 com 3, dá 2. E aí você subtrai o n de cima menos o n de baixo. 8 menos 3, 5. Pronto, acabou. Agora, e se vier aquele trem maldito lá, que é quando você tem um expoente negativo embaixo? Toda hora dando um negocinho aqui, como se tivesse alguma coisa desligando no meu computador. Eu acho que é o mouse, está dando mal contado. Se tivesse assim, 9 dividido por 2, só que o 9 está multiplicando um 10 a 8. E agora o 2, ele está multiplicando, não é um 10 a 3, ele está multiplicando, ele é multiplicado por 10 a menos 3. Aí olha a pegadinha, 9 por 2 é fácil, é 4,5, né? 10 a 8 dividido por 10 a menos 3 é 10 elevado a 11. Por quê? Porque aqui tem um joguinho de sinal, né? É assim, ó. É 8, que é o de cima, menos o menos 3. 8 menos o menos 3 é 8 mais 3, que é 11. Por isso que é 10 a 11. Certo? E aí, qual que é a regrinha da divisão? Você vai dividir os A's. Dividir os A.
como se não tivesse potência de 10. E aí você faz, depois, né, n de cima, de novo barulhinho, alguma coisa está desligando. N de cima, vou colocar assim, por extenso mesmo. N de cima, menos o N de baixo. Vou chegar isso aqui para cima para não ficar na frente, tá? Pera aí. Então, a divisão, dividir os A's, N de cima menos o N de baixo. Todo mundo lembrou disso aí? Ou não? Lembra da tia lá de matemática? Vocês estão caladinhos, gente? Vocês estão aí? Ou eu estou falando, vocês caíram e eu estou dando aula aqui? Enfim, uma vez aconteceu isso comigo, né? Foi no meu aulão revisional o ano passado. Esse ano, né? Mas foi pro ano passado. Tava lá falando... Posso, Melissa, com certeza. Tava lá dando aula, no finalzinho do meu aulão, depois de 8 horas de aula, sei lá quanto que foi, direto assim, né? 2 intervalozinhos. Meia hora eu dei aula falando pra ninguém. O povo tinha caído, ninguém me avisou. Tava lá falando pra ninguém. Olha só, Melissa, o que é N e o que é A? Deixa eu salvar essa tela aqui que a gente volta na anterior. Quando a gente escreve um número em potência de 10, a gente definiu como A o número que está multiplicando a potência de 10. Aqui, ó. Quem é o A desse número, dessa potência de 10? É o 2. E quem é o N? É o expoente do 10, tá vendo? É o 30. Então, quem é o A desse número aqui, ó? É o 162,5. E quem é o N? Esse é o A, esse é o N. Sempre. Tá? Então, para ser notação científica, por exemplo, o A do número, ele tem que estar entre esse intervalo. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Fragou? Entendeu agora, Melissa? Se não tiver entendido, eu explico de novo, dou mais exemplo. Não preocupa com isso. Pode falar assim, não entendi. Beleza. Então, beleza. Abud, Oi, diga. rapidinho, no último que você escreveu aí agora, em cima de notação científica está escrito um número. O que é? Nessa tela de agora? Que você mostrou agora, para Essa aqui? explicar NA. Ah, esse aqui foi o exemplo que eu dei. Esse aqui, né? Quer ver? Esse aqui assim? Esse aqui? É porque eu falei assim, que toda vez que você tiver um número e ele não tiver com potência de 10, tipo esse aqui que eu coloquei aqui embaixo, tá vendo? 1.425.623 pessoas. Não tem potência de 10 aqui. Mas você pode imaginar que ele está multiplicando uma potência de 10, tá vendo? De 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 vale 1, né? E e multiplicar o número por 1 é nada, né? Não faz diferença nenhuma. Entendeu por quê? Entendi, obrigada. É só para você facilitar o lance da vírgula, de andar com a vírgula. Alguma dúvida nisso aqui que eu acabei de explicar para vocês? Na multiplicação, você tem que multiplicar os A, né? Tipo assim, ó, aqui em cima. Quem eram os A's? Era 2,5 e 3. Multipliquei eles, deu 7,5. E somar os N's. Você não muda a potência, é sempre potência de 10. Somei os N's. Na divisão, você vai dividir os A e fazer N de cima, parece estar junto, como se fosse décima. N de cima menos o N de baixo. Então, por exemplo, 8 menos 3 é 5. Só que aqui eu fiz 8 menos o menos 3. 8 menos menos 3 é 11.
Por isso que ficou 4,5 vezes 10 a 11. Ok? Então, vamos lá. Multiplicação e divisão já está ok. Quando for, e isso aparece na física, quando a gente tiver uma potenciação. O que é isso, Abud? Por exemplo, tá? Tem uma fórmula da física que é essa aqui. F igual a G vezes Mzão vezes Mzinho dividido por D ao quadrado. Força gravitacional. Não lembro disso agora, não tem problema. Vou explicar isso tudo quando a gente estiver vendo gravitação universal, se não me engano, na aula 23, 25, por aí. É só para dar um exemplo para vocês entenderem. A distância está ao quadrado. Então imagina que alguém foi lá e mediu uma distância entre a Terra e a Lua. Tá? Entre a Terra e o Sol. A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Primeira coisa, vamos escrever 150 milhões de quilômetros, vamos treinar, né? Em notação científica. 150 milhões. Milhão é 10 elevado a quanto? Alguém sabe? Milhão é 10 elevado a quanto? 6. 6. Porque 1000 é 10 elevado a 3. Tem 3 zeros. Não sei se vocês já notaram isso, gente. Quando eu aprendi isso quando eu era mais pequenininho, né? Eu fiquei muito feliz. 1000 é 10 elevado a 3. Por quê? Porque tem 3 zeros. Por que 10... isso foi na minha cabeça, tá? Por que 10 elevado a 0 é 1? É porque não tem nenhum zero, tá vendo? É 1. Você escreve 1 e depois você escreve a quantidade de zeros. Por exemplo, 10 elevado a 4. Você pega o 1 e escreve mais 4 zeros. Quando eu descobri isso, assim, não sei se alguém já sabia isso, mas quando eu percebi isso, minha cabeça explodiu. Agora ficou fácil de escrever. E aí, pior é o seguinte, eu pensei assim, será que isso vale para números, tipo assim, menores do que 1? Por exemplo, 0,1. Tem um zero, não tem? Ah, então é 10 elevado a menos 1. Eu falei assim, não é possível. E eu tava quebrando a cabeça. Vamos ver aqui, 0,01. Tem 2 zeros, é menor do que 1, então é negativo. 10 a menos 2. Aí eu falei, não é possível, peraí. Vamos lá, 0,00000001. Agora eu fui andando com a vírgula para ver, né? Mas aí eu vi assim, vamos contar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente, isso aqui é 10 elevado a menos 7. Aí eu falei, não, agora tudo ficou mais fácil. Nunca mais eu errei essa conversão. Isso aí é o Túlio lá na 6ª série, tá? Quando eu era capeta, conversava pra caramba e assinei até termo de compromisso lá no integral, onde eu fiz a 6ª série. Juro. Eu era bem capetado. Estou pagando todos os meus pecados sendo professor hoje em dia, né? Então, 10 elevado a 5 milhões é 150 milhões. Tá? Milhão você escreve lá, tem 6 zeros, então é 10 elevado a 6 quilômetros. Mas não está em notação científica. Por quê? Porque o A é bem maior do que 10, né? Então, eu vou imaginar uma vírgula que está aqui e eu vou ter que andar ela 2 casas. 1, 2 para a esquerda. Se eu andei 2 casas para a esquerda, eu estou diminuindo o número. Para compensar, né, vai ficar 1,50, eu tenho que aumentar o meu expoente 2 vezes. 10 a 8. Ah, tá. Beleza. Então, quer dizer que 150 milhões de quilômetros é 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Isso mesmo. Agora imagina se eu quiser colocar isso aqui no D dessa forma. Porque o D está ao quadrado. Então eu não posso pegar e escrever assim, ó. 1,5 vezes 10 a 8 ao quadrado. Não funciona assim, né? Eu tenho que escrever entre parênteses para ficar bonitinho. A distância é 1,5 vezes 10 a 8. Eu eliminei o zero aqui só para facilitar, tá? A gente vai ver que às vezes pode, às vezes não pode eliminar o zero daqui a pouquinho. E aí eu coloco entre parênteses para que
todo esse número seja elevado ao quadrado. E como que eu faço essa conta, gente? Eu tenho que elevar o 1,5 ao quadrado e eu tenho que elevar o 10 a 8 ao quadrado, tipo isso aqui, ó. Só que não é 10 elevado a 8 ao quadrado, não é 10 elevado a 64. Tá? O certo de escrever seria assim, ó, 1,5 ao quadrado vezes 10 elevado a 8 ao quadrado. Tá? Aí você pode ser separado. 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Como é que você sabe de cabeça? Porque 15 vezes 15 é 225. Né? Mas é 1,5 vezes 1,5, então dá 2,25. E aqui você multiplica os expoentes, então dá 10 elevado a 16. Mesmo se o expoente for negativo. Imagina que você tivesse uma distância muito pequenininha entre os corpos, entre a Terra e o Sol. Sei lá, se fosse 1,5 vezes 10 a 8, vezes 10 a menos 8 ao quadrado. Aí você faz a mesma coisa, 2,25. Ô, Túlio, Diga. por que ficou elevado ao 16? Porque você multiplica os expoentes. Quando você faz um expoente elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, você não faz aquele 8 ao quadrado, você faz 8 vezes 2. Ah, sim, entendi. Obrigada. Então, por exemplo, aqui você não vai pegar o menos 8 e elevar ao quadrado. Você vai pegar o menos 8 e multiplicar por 2. Então dá 10 elevado a menos 16. Tá? Se você pegar, tipo assim, 2 vezes 10 ao cubo e elevar ao cubo, você faz 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Só que você não faz 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Você faz 3 vezes 3. Então é 10 elevado a 9. Fragaram? Entenderam? Então, qual que é a regrinha básica? Você, né, eleva o A do número, né, e multiplica o N vezes o expoente. Isso aqui tá... Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Onde que tá dando esse negocinho? Toda hora dá esse barulho. Vamos ver se agora para. Vamos lá. Certo? Se tiver dúvida, me pergunta. Não deixa acumular. Toda aula minha, vocês vão ver que a gente vai começando do básico. Se deixar acumular o básico, não entende o final. Então, nós vamos sempre aumentando o nível de dificuldade da aula e vocês vão conseguir chegar no final entendendo tudo que eu expliquei. Isso eu garanto para vocês, tá? Compromisso meu. Mas para isso eu preciso que vocês perguntem. Se tiver dúvida, tem que perguntar. Olha só. Radiciação. Raro aparecer na física. Mas se aparecer, você tem que saber fazer. Né? Uai, como assim? Imagina que você tem a raiz quadrada de 9 vezes 10 elevado a 8. Como que você resolve isso aqui? Você pode separar raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 10 elevado a 8. Pode separar. Tá? A raiz de uma multiplicação é a multiplicação das raízes. É uma propriedade matemática. Garanto para vocês que pode. Raiz quadrada de 9 é 3. Agora, aqui que está o problema, né? Como é que você faz? Você vai pegar o de dentro
e dividir pelo de fora. Então você vai fazer assim, 10 elevado a 8 dividido por 2. Sempre é o de dentro dividido pelo de fora. Então a gente vai ficar com 3 vezes 10 elevado à quarta potência. Certo? Raiz cúbica de 64 vezes 10 elevado a 12. Quanto vale? Raiz cúbica de 64. Não sabe? Fatora. Já sei de cabeça, né? Faço isso todo dia. É 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Vezes 4, 64. Então, raiz cúbica de 64 é 4. E a raiz cúbica de 12? Aí você pega o 12 e divide por 3. É o de dentro dividido pelo de fora. Então, vai dar 4 vezes 10 a 4. Raiz cúbica de 64 vezes 10 a 12. 4 vezes 10 a 4. Então, vamos simplificar aqui. Tira a raiz do A. Divide o N. Lembra que o N é o expoente do 10. Pelo... Como é que chama essa parte da raiz? É índice? Pelo índice, obrigado. Pelo índice da raiz. Falhou aqui a memória. Pelo índice da raiz. Regrinha, então, eu estou tentando colocar essas regras da maneira mais simples que existe. Tá? Estou seguindo aqui o mandamento do Einstein, a regra do Einstein, a regra de ouro. Se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entende. Então sempre pensem nisso, eu tenho que conseguir explicar para alguém de uma forma simples. Aí você pode ter certeza que você entendeu de verdade. Alguma dúvida nessa tela? Vou salvar ela aqui, ó. Pode perguntar, peraí. Olha para ela, vê se você entendeu tudo que eu expliquei aí enquanto eu tomo uma água. Abud, Diga. se a divisão não der exata, pode colocar, tipo, número com vírgula, decimal? Ou deixa em Boa fração? pergunta. Gostei da pergunta. Olha só. Vamos supor que você tem aqui... Vou inventar um número, tá? Não vai dar raiz exata, não. Vamos supor que você tem assim, 650, raiz quadrada de 650 vezes 10 elevado a 5. Não dá divisão exata. O que eu faço? Ando com a vírgula para dar divisão exata. Então, por exemplo, 650. Se eu trouxer a vírgula para cá, vai virar raiz quadrada de 65,0 vezes 10 elevado a 6. Agora eu consigo, não consigo? Aí, como eu não sei a raiz exata, deve ser 8,1, tá? Raiz quadrada de 65, eu vou usar a calculadora do Windows, minha velha amiga aqui. 8,06. 8,06. Agora da divisão exata. 6 dividido por 2, 3. Fragou? Boa Entendi, pergunta. obrigada. Faltou uma operação. Qual? Nós falamos de multiplicação, nós falamos de divisão, nós falamos de potenciação, de radiciação, mas a gente não falou de soma nem subtração. A regra para as duas é a mesma. Aí eu deixo ela por último porque ela é a mais fácil. Para aliviar, né, um pouco a nossa barra. Segunda mais... Acho que ela é mais fácil até que da multiplicação. Se você pega assim, 4,2 vezes 10 a 3 e soma com 2,8 vezes 10 elevado a 3, é só você pegar e somar mesmo. Somar o A, 4,2 mais 2,8 é 7.
e conservar o expoente. Acabou. E a subtração, mesma coisa. Vamos supor que é 9,5 vezes 10 elevado a 9 menos 3,5 vezes 10 elevado a 9. 9,5 menos 3,5 é 6. Conserva o expoente. Agora tem um porém, né? Eu só dei exemplo aqui com expoente igual. Porque tem que ser expoente igual. Os n, que a gente chamou de n, né? Tem que ser iguais. Uai, e se não for? Anda com a vírgula. Então, por exemplo, se fosse assim, 9 vezes 10 a 2 mais 4 vezes 10 a 3. Não dá. Expoente diferente. Beleza, se não dá, você vai fazer o seguinte. Anda com essa vírgula aqui para a esquerda. Né? Traz ela para cá. Ó. Vai ficar 0,9 vezes 10 a 3, porque eu andei uma casa para a esquerda, aumentando no expoente, mais 4,0 vezes 10 a 3. Aí se eu quisesse andar a outra para a direita, tanto faz, tá? Você tem que andar até igualar os expoentes. Igualou os expoentes, faz o que precisa. Soma e conserva o expoente. De boa, né? Tanto faz se é multiplicação ou soma. Soma, somar ou subtrair os as. Conservar os n. Atenção. Você tem que tomar atenção porque o n tem que ter n's iguais. Se não tiver n's iguais, anda com a vírgula. Até aí tudo bem? Dúvidas? Olha só, outro misticismo aí que existe na física. O pessoal, nossa, esse trem de ordem de grandeza é difícil demais. Não tem nada difícil. Ordem de grandeza é a coisa mais baba do mundo, depois que você entende, né? Lógico que se pegar o jeito, é difícil. Mas a hora que você pega o jeito, você fala assim, não, era só isso. Eu estava quebrando a cabeça para entender isso, vocês vão ver. Olha só. Primeira coisa, o que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza é um comparativo que você faz com as potências de 10. Então, vou colocar algumas potências de 10 aqui. E eu quero que vocês abram o microfone para responder, tá? Ó, vocês estão muito tímidos e tímidas. Presta atenção nessas potências de 10 aqui. Aí eu pergunto para vocês, a altura de um ser humano em metros parece com qual potência de 10 aí? Dessas aí? A altura de um ser humano adulto em metros parece com qual potência de 10 aí? Parece com 1? Parece com 10? Parece com 100? Parece com 1000? Ou parece com 0,1? Ou com 0,01? Ou com 0,01? 001. Qual que parece mais? Com 1. Então, a ordem de grandeza da altura de uma pessoa em metros é 10 elevado a 0, ou 1. Agora, se eu pensar na ordem de grandeza da altura de uma pessoa em centímetros, já mudou. Por exemplo, eu tenho 1,79 m de altura. Isso dá 179 centímetros. Não é 10 elevado a 0 mais, concorda? É 10 elevado a 2. Porque também não é 10 elevado a 1, é 10 elevado a 2.
Pode ser altura, pode ser massa. Por exemplo, a minha massa, que a gente comumente chama de peso, é de 83 quilogramas. Parece com qual potência de 10 aqui? Com 100. Então a ordem de grandeza dela é 10 elevado a 2. Tá? Você pode raciocinar assim, mas tem uma regra que facilita a nossa vida. E ela parece uma receita de bolo, né? Então é só seguir ela que vocês vão ter sucesso. Olha só. Qual a ordem OG, tá? Qual a ordem de grandeza de um número? Faço essa pergunta para vocês. Aí você vai prestar atenção em duas coisas. Primeira condição. Então, duas condições. O número está em notação científica, então eu vou colocar NC, notação científica. Tentem abreviar as coisas na hora de anotar, na hora de estudar, que abreviar faz você lembrar o que você abreviou e faz você guardar mais, tá bom? Se sim, você passa para o próximo passo. Se não, você coloca ele em notação científica. Agora, segunda condição. O A do número, né? Aquele número que multiplica a potência de 10 é maior ou igual a 3,16? Você tem duas respostas possíveis, sim ou não, né? Se a sua resposta for sim, a sua ordem de grandeza, depois eu explico o porquê do 3,16, é 10 elevado a n mais 1. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? 4,9 vezes 10 a 3. 4,9 é um A. Esse A é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 4. Cuidado, gente. O número é 4,9 vezes 10 a 3. A ordem de grandeza é uma característica do número. Tipo assim, eu sou o Túlio. A minha idade é 37 anos. 37 anos não é o Túlio, é a idade do Túlio. O número é 4,9 vezes 10 a 3. A ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 4. Não é um número, é uma característica dele. Tá bom? Já já eu explico por quê. Então, se esse A do número, e aí, Melissa, foi importante se perguntar, né? Se tiver com dúvida ainda o que é o A, me pergunta também, qualquer pessoa, porque nós estamos falando disso o tempo todo. Tudo isso que eu expliquei para você está baseado em definir o número que multiplica a potência de 10 como A e o expoente do potência de 10 como N. Então, vamos fixar isso. E isso é uma terminologia minha, tá, gente? Os livros não trazem assim, trazem de uma forma que eu acho mais complicada. Se for não, né, eu vou colocar aqui até de azul, né, porque azul geralmente é confirmação. E aqui eu vou colocar de vermelhinho o meio da seta. Ó. Se for não, aí você deixa como tá. Tá bom? Já vou explicar por quê, mas vamos treinar um pouquinho. Ok até aí? 2,5 vezes 10 a 3. Qual que é a ordem de grandeza desse número? Vamos colocar depois da setinha. Ordem de grandeza. Essa é a setinha da ordem de grandeza, quer ver? Qual que é a ordem de grandeza desse número? Bom, você olha para o A dele. O A é 2,5. Não é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número é simplesmente 10 elevado a 3. Quando te perguntar, você já sabe. Para que eu preciso saber disso? Porque o exercício vai perguntar. Calcule a ordem de grandeza do número de estrelas na nossa galáxia. Não quer saber o número de estrelas, quer saber a ordem de grandeza. Tá? No caso, são 200 bilhões de estrelas. Tá? Depois pode procurar aí qual que é a ordem de grandeza disso. Mas vamos supor que eu fiz um número lá e coloquei 9 vezes 10 a menos 7.
Qual que é a ordem de grandeza desse número? Olha só, 9 cai nessa condição aqui, é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a menos 6, porque eu tenho que somar 1 aqui, ó. Tá vendo? N mais 1. Fácil, se você tiver entendido essa regra. É igual uma receita de bolo isso aí. Segue os passos que você vai conseguir acertar. Alguém teve dúvida nisso? Se tiver, pergunta. Então vamos para frente. Ninguém falou nada? Ô, Túlio, Oi, pode falar. por que ali era 3,16? Ah, Porque verdade, eu tava. ninguém perguntou, né? Boa, você É porque perguntou. eu tava estudando essa matéria esses dias, e pelo menos do jeito que eu estudei, Era tava falando que 5,5. era 5,5 Tá isso. errado, não é 5,5. Isso é livro que não quer, dificultar para o aluno. Eu vou te explicar por quê, que não é 5,5. A primeira ordem de grandeza é 10 elevado a 0, e a gente sabe que isso vale 1. A segunda ordem de grandeza é 10 elevado a 1, e a gente sabe que isso vale 10. Então nós estamos falando em potências de 10 o tempo todo. Entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, existe um negocinho aqui que é o 10 elevado a meio, não é? Que é exatamente a distância, né? Equidistante. Essa distância do 0 ao meio e do meio a 1, ela é igual, concorda? Então o que está no meio ali é o 10 elevado a 0. Adivinha, ó, 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10. Adivinha quanto que é 10 elevado a 0? 10 elevado a meio, desculpa. Tá vendo aqui, ó, y elevado a x? Ó, 10 elevado a meio. 3,16. Entendeu? Então, olha só, se você está daqui para cá, ou seja, acima de 3,16, você está mais próximo de 10 elevado a 1 do que de 10 elevado a 0. A metade do caminho não é o 5,5, é o 3,16. Esses livros que falam sobre o 5,5, eles estão fazendo um negócio assim, ó. Vou usar até calculadora aqui. Ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. 55. Como eu somei 10 números, a média aritmética entre 1 e 10 é 5,5. Mas nós não estamos falando de média aritmética, nós não estamos falando de números, nós estamos falando de potências de 10. Entendeu? Então você não pode pegar a média aritmética entre 1 e 10, não faz sentido nenhum. Respondi sua pergunta? Respondeu, obrigada. De nada. Por último, mas não menos importante, uma regrinha chamada notação científica, né? Que serve... Notação científica, estou repetindo, minha cabeça está ficando doida. Chamada algarismos significativos. Isso aqui é uma regra, galera, para você saber até onde você escreve uma medida. Na física, você não pode escrever o tanto que você quiser. Vou colocar aqui uma definição. E aí eu vou explicar para você. É uma definição minha também. O dia que eu tiver meu livro, aí eu falo, consulte meu livro. Aí eu vou estar chique demais. Ó, todo algarismo de uma medida é significativo. Significa alguma coisa.
exceto, menos, né? Tirando, exceto potências de 10 e zeros à esquerda. Ou seja, quando você vai escrever uma medida, se você escreve assim, você está escrevendo uma medida que tem 3 algarismos significativos. Vou escrever AS, algarismo significativo. Potência de 10 não conta. Já já eu vou falar para que serve isso. Se você escreve assim, ó, você está escrevendo uma medida com 2 algarismos significativos. Zero à esquerda não conta. À esquerda de quê? À esquerda do primeiro algarismo não nulo. O primeiro algarismo não nulo é o 7. Então, tudo que está para cá não conta como algarismo significativo. Então, se eu tivesse escrito assim, ó, 0,0000102, tudo zero à esquerda. O primeiro algarismo não nulo é o 1. Então, isso tem 3 algarismos significativos. Porque nem tem potência de 10, né? Potência de 10 nunca vai contar. Para que isso serve? Quanto mais algarismos significativos uma medida tiver, mais confiável ela é, mais exata ela vai ser. Então, quando eu escrevo para vocês assim, ó, falo para minha esposa assim, amor, vai lá e compra para mim, manda uma mensagem no WhatsApp, 2 metros de tecido. Aí eu falo assim, não amor, para ser mais exato, compra 2,00 metros de tecido. Que? Não faz diferença nenhuma, Bud. Faz, sabe por quê? E eu sou físico, sou formado em física, então para mim esse número aqui é diferente desse. Esse número tem 2 algarismos significativos e ele é menos confiável que esse aqui. Ué, como assim? Porque toda vez que você expressa uma medida, o erro da sua medida, por convenção, tá? Nós combinamos, os cientistas, os professores, os alunos, a gente combina que o erro da medida começa a aparecer aqui, ó, no primeiro algarismo da direita. Sempre. Então, esse algarismo, quando eu grifei de rosa, era um algarismo significativo. Quando eu grifei de vermelho, esse algarismo ele é chamado de duvidoso. Agora, cuidado, presta muita atenção. O algarismo duvidoso também é significativo. Ele também significa alguma coisa, tá? Mas ele é duvidoso. Você não tem certeza. Então, se eu falei assim, amor, compra para mim 2 metros de tecido, escrito dessa forma, ela poderia trazer para mim 2,1 metros de tecido e eu tinha que ficar calado. Por quê? Porque eu só tenho certeza do 2. O 0 também é significativo. Mas como ele é duvidoso, o erro está ali, eu não tenho certeza dele. Ela poderia trazer para mim até 2,2 metros de tecido. Agora, quando eu escrevo assim, ó, eu diminui o meu erro. Aqui o erro estava na casa dos 10 centímetros, né? 0,1 metro, 10 centímetros. Aqui eu tenho uma medida, ó, 1, 2, 3. 3 algarismos significativos. Porém, o erro está aqui, ó. Eu tenho certeza do 2 e do 0 agora. Ela poderia trazer para mim 2,01 metros, ok? Ela poderia trazer para mim 2,02 metros, ok também. Mas se ela trouxesse 2,1 metros, eu ia falar, pô, amor, eu te dei uma medida com 3 algarismos significativos. Seja mais exata da próxima vez. Aí eu tomava um e morreu, né? E morreu. Mas vocês entenderam a lógica? Fui claro? Quanto mais algarismos eu coloco numa medida, eu deixo essa medida mais exata, mais confiável, com um erro menor. Tudo bem?
Tá bom, você falou que ia falar, para que isso serve? Regrinha. Aqui no canto, ó, para economizar giz. Todo resultado, olha só, não pode ultrapassar. Ih, tô escrevendo acho que embaixo do meu logotipo aqui, pera aí. Só trazer isso aqui para baixo. Não pode ultrapassar a menor quantidade de algarismos significativos usada na conta. Parece difícil, mas não é. Tá ali uma definição técnica. Vou mostrar na prática como é que funciona. Que isso? Que doideira. Começou a aparecer o trem sem eu escrever. Olha só. Que isso? Fantasmagórico aqui. O trem foi lá para cima do nada. Então, presta atenção. Vamos supor que eu vá multiplicar dois números. 2,2 vezes 10 a 6. E eu vou multiplicar esse número, que está escrito em potência de 10, vezes 3,00 vezes 10 a menos 2. A gente já sabe multiplicar, né? A gente já sabe que isso aqui tem que dar, né, 6,6. Aí eu vou escrever assim, tá? Só para vocês entenderem. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 2 é 6, dá 6,6 vezes 10 a 4. Porque 6 com menos 2 é 4. Só que eu não posso dar a minha resposta assim, numa prova de física. Nossa, que frescura! É, frescura. Na verdade, é tecnicidade, na verdade. É um método. Por quê? Porque esse número aqui, ele possui 2 algarismos significativos. E esse aqui tem 3. Mas eu sou limitado pela menor quantidade de algarismos significativos usados na conta. Aqui tem 2, aqui tem 3. Então, minha resposta só pode ter 2. Vaza fora 0. Uai, e se esse 0, Abud, fosse um 2? Vaza fora 2. E se esse 0 fosse um 8? Aí não, calma. Aí você vaza fora o 8 e passaria isso aqui para 7. Aquelas regras de arredondamento de matemática. Tipo assim, vamos fazer uma conta que vai dar um número gigante, tá? Pi vezes 4,2 vezes 10 a 6. Por que eu sei que vai dar uma coisa gigante? Porque o pi não tem final, tá? Então, vamos lá, calculadorazinha nossa auxiliar aqui da aula, nunca dos exercícios, tá? Pi. Olha que legal. Pi. Isso aqui é só isso que cabe no negócio do Windows, né? Porque, tipo assim, tem infinitas casas decimais. Pi vezes 4,2. Nossa, vezes 10 a 6, né? Mas vai dar 13,19, 46, 89, 14. 13,19, 86, 49, 14, cansei de escrever, vezes 10 a 6. Tá bom. Primeira coisa, para a sua resposta ficar mais elegante. Coloque sempre em notação científica. Vai fazer uma prova aberta? O seu corretor vai gostar de ver uma resposta em notação científica. E tem provas que tiram até pontos se você não colocar, tá? Então, eu vou andar com essa vírgula uma casa para a esquerda, aqui, ó, e vai ficar 1,319864940 vezes 10 a 7. Andei para a esquerda.
Porém, olha só, o π ele tem infinitas casas decimais, então ele tem infinitos algarismos significativos. Mas o 4,2 só tem 2. Então, a minha resposta tem que parar aqui, ó, no 3. 1, 2. Uai, o que eu faço com o resto? O resto vai vazar fora. Aí você vai olhar para o primeiro número, primeirinho. Se esse primeiro número tiver que arredondar, aí você joga o 3 para 4. O que é que tem que arredondar, Bud? Porque trem da matemática, 0, 1, 2, 3 e 4 não arredonda. 5, 6, 7, 8, 9, arredonda. Arredondar significa somar 1 no número, né, que ficou. Então, como não tem que arredondar, porque o primeirinho é 1, 1,3 vezes 10 a 7. Eu não preciso desse tanto de coisa aqui. Por quê? Porque eu tenho um limite de 2 algarismos significativos só. Ok? Dúvidas? Galera, como eu falei para vocês, às vezes a gente vai passar de 8 e 10, às vezes a matéria rende mais, acho difícil, tá? Mas às vezes, sei lá, a gente pode sair 8 horas, hoje rendeu muito, mas eu tenho que fazer os exercícios com vocês. Então, eu peço para vocês calma, paciência, os exercícios de sala, tá? Sempre eu vou fazer com vocês. A gente vai ultrapassar um pouquinho 8 e 10, mas fica aí, tá? Então, vamos abrir a nossa apostila de sala. Essa aqui, ó. Tá? Aqui, ó, capinha dela, né? Apostila de sala. Os alunos que já estão matriculados, que tem um agradecimento meu, eles já receberam isso tudo aqui, ó. 62 páginas de exercício para a sala. O pessoal que está no Março Free recebeu até aqui, termodinâmica. Se matricular, eu mando a completa para vocês. Combinado? Então, vamos lá. Aí, você vai pegar aí, olha o que eu faço aqui. Eu pego... Eu quero espirrar. Ai. Aí eu pego isso aqui, jogo para cá e a gente resolve juntos. Tá. Esse QR Code aqui da apostila de sala é um link para o meu Instagram. O meu projeto desse ano é colocar resolução em todos eles, assim como na apostila de casa, né? De exercícios extras, tá? Deu trabalhão demais, ainda falta esse. Aí eu vou substituir esse QR Code por um QR Code do gabarito. Mas vamos lá. Questões de fixação. Primeiro ano. O número de algarismos significativos de 0,0 é PUC São Paulo. Tá vendo? Questão simples. Zeros à esquerda, todos são de vestibular, tá? Zeros à esquerda não contam para algarismos significativos. Aí nós temos 1, 2, 3, 4. 8, 0, 6, 5 são algarismos significativos. 4. Mas vamos fazer uma coisa que não pediu no exercício. Vamos colocar em notação científica. Olha só. Vou colar de novo aqui e vou aumentar. Para o número ficar grandão para a gente. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando eu andei 11 casas, eu achei um número entre 1 e 10. Então vai ficar 8,065 vezes 10 a menos 11 centímetros. E esse número continua tendo 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. É por isso que zero à esquerda não serve para nada. Porque nem... E quando eu coloco em notação científica, ele some. Tá? Por isso que eu não conto ele. Entenderam? Não tem uma expressão no português que fala fulano é um zero à esquerda. Não serve para nada. Certo? Dúvidas nesse? Cefete de Pernambuco, o próximo nosso é.
Essa é boa. A medição do comprimento de um lápis foi realizada por um aluno, usando uma régua graduada em milímetros. E essas réguas normais que nós temos. Olha só. Bom é esse aqui, né? Ó. Você pode copiar a imagem, jogar para... Por isso que eu gosto de aula à distância. As possibilidades tecnológicas são muitas, tá? Passo vídeo para vocês, para os meus alunos, né? O Jamil, quem mais foi meu aluno? A Mariana já foi minha aluna, né? A galera que foi minha aluna, meu aluno e minhas alunas, sabe? Passo vídeo, mexo com simuladores, isso tudo para ajudar os alunos a entender. Aí o menino foi lá e pôs um lápis aqui, ó, e ele chegou aqui, ó, tipo assim, né? Peraí. Aqui seria a ponta do lápis, né? Aqui, ó. Aqui está o lápis do moleque. Agora presta atenção. 15 centímetros é uma medida muito pouco confiável. Por quê? Porque essa régua, ela tem aqui no meio, ó, ela tem subdivisões. Aqui está o 15, aqui está o 15,5 e aqui está o 16. Quantas subdivisões eu tenho aqui? 10 ao todo, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pô, você vai me falar só 15? Você tá com preguiça de ler esse negócio. Não, tá errado. Mas também não faz sentido eu falar 150, né? Ou seja, 15 centímetros, vírgula 000. Esse menino tem capacidade de olhar, porque isso aqui, gente, ele iria em décimos de milímetro. Seria como se ele pegasse isso aqui, entre o 15 e 15,1, e dividisse por 10. Alguém tem olho para isso? Essa régua serve para isso? Não. Então essa medida aqui, ela tem algarismo significativo demais, não faz sentido. Tá? Essa aqui, ó, 150 milímetros. Isso dá 15 centímetros. Então, presta atenção. Essa alternativa não pode estar certa, porque essa aqui também estaria. Olha a lógica. Porque 150 milímetros é a mesma coisa que 15,0 centímetros. Então, você não pode ter duas alternativas certas numa mesma questão. Ou seja, a resposta correta é 15,00 centímetros, porque aqui está o meu algarismo duvidoso. Eu posso falar que ele tem 15,1. Imagina que a ponta do lápis, ela termina aqui, ó. Tá bom? É 15,1, mas é 15,1. É tipo 15,12 ou é 15,13? Porque essas subdivisões aqui eu não sei fazer. É 15, sei lá, é 11. Entendeu? O erro começa aqui, ó. Mas o 1 eu tenho certeza. Se fosse 15,1, né? Até aqui eu tenho certeza, tá vendo? A partir daqui começa a minha incerteza, o meu algarismo duvidoso. Então eu preciso de pelo menos 4 algarismos para condizer com a realidade. Certinho? Tranquilo? Se não tem dúvida, está caladinho é porque não tem dúvida, né? Se tiver dúvida no chat, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ô Melissa, alguém me avisa, gente. A Melissa... Qual a ordem de grandeza na questão 1? Vamos voltar lá, Melissa. Estou usando essa regra em tudo. Qual regra, Melissa? Qual que é a ordem de grandeza desse número? Ó, esse número aqui tem esse A e esse N, né? O A, ele é maior do que 3,16. Então, obrigatoriamente, eu tenho que somar 1 no N.
Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a menos 10 centímetros. Certo? 8,065, o A dele é 8,05, o N é 11. O A é maior que 3,16, então eu tenho que somar 1 no expoente. Menos 11 com mais 1 é 10. Então a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 10 centímetros. Você esquece o número, né? Você só fala a potência de 10, fazendo ou não essa correção. Ah, Bud, por que somam um mesmo? Não entendi ainda. Lembra dessa regra aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho a tela aqui. Pera aí. Aqui, ó. Lembra dessa regra aqui? Qual a ordem de grandeza de um número? Aí eu escrevo em notação científica e aí eu analiso o A do número. Toda vez que o A for maior do que 3,16, eu sou, para falar a ordem de grandeza do número, não é opcional, eu sou obrigado a somar 1 no expoente. Então, por exemplo, 9 vezes 10 a menos 7. A ordem de grandeza desse 9 vezes 10 elevado a menos 7 é menos 7 mais 1, é menos 6. Porém, se o número ele for menor que 3,16, eu não preciso fazer isso. Na verdade, eu não posso fazer isso. Nem eu não preciso, eu não posso. Eu vou simplesmente repetir o expoente, né? 10 elevado a 3, pronto. Entendeu? Entendi, obrigada. De nada. Se não tiver entendido, pode falar, viu? Não tem problema não. Eu sou muito paciente. Até demais, às vezes. Vamos lá. Aguenta a mão aí. Vai dar tempo para vocês assistirem Jornal Nacional ainda. Começa só 8h30. Supondo que um grão de feijão ocupe um espaço equivalente a um paralelepípedo. Paralelepípedo é que é trem assim, né? Ó. Né? Tipo um cubo alongado. O cubo é uma espécie de paralelepípedo, né? Com os lados todos iguais. Grãozinho de feijão está aqui. Ele ocupa meio centímetro por meio centímetro por 1 centímetro. Tá errado isso aqui, mas tá bom. Ele ocupa 1 centímetro. Não tá tão errado isso não. Por meio centímetro. Por meio centímetro. Qual das alternativas abaixo melhor estima a ordem de grandeza do número de feijões contidos no volume de 1 litro? Espera aí. Feijãozinho cabe aqui dentro. Certo? Então tem um grãozinho de feijão aqui, ó. Cabe aqui dentro. Então, qual que é o volume de um feijãozinho? É 1 vezes meio vezes meio. Base vezes a largura vezes a altura. Então, o volumezinho de um feijãozinho é 0,25 centímetros cúbicos. Ok? Poxa, mas tá falando litro ali, velho. 1 litro, se eu estiver mentindo, vocês me falam, vale 1000 ml. Certo? E 1 ml é exatamente igual a 1 centímetro cúbico. Uai, então ficou fácil. Então 1 litro vale 1000 centímetros cúbicos. Regra de 3 agora, sua grande amiga. Olha só. Um feijão tem volume de 0,25 centímetros cúbicos. Quantos feijão vão caber em 1000 centímetros cúbicos? Multiplica cruzado. 0,25x é igual a 1000. O 0,25 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, x é igual a 1000 dividido por 0,25. Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então, vai caber
5.000 feijão. 4.000 feijão ali dentro. Desculpa, 5.000. 4.000. Agora, eu não posso analisar a ordem de grandeza sem antes colocar em notação científica. Então vamos colocar 4.000. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. 4 está entre 1 e 10. Então, beleza. Então é 4 vezes 10 elevado a 3. Porque, lembra, quando não tiver potência de 10 multiplicando, você começa a contar do 10 elevado a 0. Então, estava aqui a vírgula, ó. Né? Aí ela anda 1, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 feijões. Aí, olha só, agora sim, ó. Esse é o A do número. Esse é o N do número. O A é maior ou igual a 3,16? Maior ou menor, desculpa. Ele é maior, não é? Maior que 3,16. Ou seja, eu sou obrigado a somar 1 aqui. Então a resposta certa seria 10 elevado a 4 feijões. Essa é a ordem de grandeza de 4.000, tá? A ordem de grandeza de 4.000 é 10 elevado a 4, letra D. Certo? E se for menor que 3,16? Deixa como tá. Por exemplo, se fosse 2.000 feijões, aí a ordem de grandeza seria 10 a 3, porque eu não precisaria somar 1. Ok? Vamos pegar aqui a próxima. Acabando, tá acabando. Calma, gente. FUVEST. Estão vendo que eu não estou inventando questão. É só questão de vestibular, então a ordem de grandeza cai. Qual é a ordem de grandeza do número de voltas dadas pela roda de um automóvel ao percorrer uma estrada de 200 km? Ih, que isso? Pergunta de geometria agora para vocês. Quando uma roda dá uma volta, então imagina que eu girei ela e ela deu uma volta. Quanto que ela percorre com uma volta? Quem sabe? 360? Em distância. 360 graus, mas quanto que ela percorre em distância? Ainda não sei não. Ela percorre o perímetro dela. 2 francês. 2 Pierre. Né? Então, olha só. A mamãe não me deu número nenhum, Abud. Como é que eu vou saber e tal? Quanto você acha que tem uma roda de automóvel? O raio da roda de automóvel? Tem mais que 30 centímetros? Tem, não tem? Ou não? Quanto que é o raio de uma roda de automóvel? São entre 13 e 15 polegadas. Beleza, vamos lá. 14 polegadas, Google. 35, tá vendo? Se fosse 13 polegadas. Ó, 13. 33. Não, não tem que saber de qual, não. Você tem que ter uma noção. Você tem que saber que uma roda de automóvel tem mais de 30 centímetros de raio. Ela tem tipo 60 centímetros de diâmetro. Então, olha só. Pensa em ordem de grandeza. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio dessa roda. A gente falou que é por volta de 34 centímetros, né? Qual que é a ordem de grandeza de 2?
10 elevado a 0, né? Está mais próximo de 1. Qual que é a ordem de grandeza de 3,14? Escreve ele assim para você ver, ó. Qual que é a ordem de grandeza desse número? O 3,14 ele é maior que 3,16? Não. Então é 10 elevado a 0 também. Qual que é a ordem de grandeza de 34? Eu tenho que escrever ele em notação científica. 3,4 vezes 10 elevado a 1. Andei com a vírgula uma casa para a esquerda. Esse número é maior que 3,16? É. Então a ordem de grandeza do 34 é 10 elevado a 2. Tá? Porque maior que 3,16 tem que somar 1 aqui no expoente. Então, o perímetro, né, uma volta completa, teria da ordem de 10 a 2 centímetros. Da ordem de... Agora presta atenção. 200 quilômetros. Escreve em potência de 10. 2,00 vezes 10 a 2 quilômetros. Andei com a vírgula 2 casas para a esquerda. Ok? Mas aqui está em centímetro, aqui está em quilômetro. Fudeu. Vamos passar para metro primeiro. Galera, esse casinho que está aqui, ó, do quilômetro, ele sempre vai valer 10 a 3, para você passar as coisas mais fácil. Quilogramas, o que ele cai é 10 a 3. Kilojoules, aquele K é 10 a 3. Então, é só você substituir esse K por um 10 a 3, tá vendo? Então, tá dando 2,00 vezes 10 a 5 metros. Essa pista. Uma estrada, né? Desculpa. Tá ruim ainda, Abud? Não tá em metro, tá em centímetro? 1 metro são quantos centímetros, galera? Quem lembra? 1 metro são 10 a 2 centímetros. Então é só eu pegar esse número aqui, ó, e multiplicar por 10 a 2. Porque cada 1 metro equivale a 100 centímetros. Então essa estrada tem ao todo 2,00 vezes 10 a 7 centímetros. Se não tiver entendido, fala, repete. Abre o microfone e fala, repete. Agora, regrinha de 3. Uma volta, 10 a 2 centímetros. Quantas voltas? 2,00 vezes 10 a 7 centímetros. Multiplica cruzado. 10 elevado a 2x é igual a 2,00 vezes 10 elevado a 7. 10 a 2 passa dividindo. 2,00 vezes 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 2. Quanto que dá? 2,00 vezes 10 elevado a 5 voltas. Melissa, qual que é a ordem de grandeza de 2,00 vezes 10 elevado a 5? Melissa está aí ainda? Ou já foi ver o... Ah, tá, a regra do Einstein, isso mesmo. Qual que é a ordem de grandeza do 2,00 vezes 10 elevado a 5, Melissa? Isso aqui, ó. O 2, ele não é menor do que 3,16? Não é? Então, a resposta é 10 elevado a 5. Não, Abud, mas eu não quero saber fazer isso. Pois é, isso é FUVEST. Mas treinando você consegue. Garanto para vocês, é só treinar. Ao longo do ano, quem decidir ficar comigo até o final do ano, vocês vão ver o salto de raciocínio que eu vou fazer vocês terem. Garanto para vocês. Vamos lá, próxima.
Só um segundo aqui. Estamos terminando. Essa é mais tranquila. Esse é raciocínio lógico puro. Olha só. Alguns experimentos realizados por virologistas, atual essa questão, demonstram que um bacteriófago, vírus que parasita e se multiplica no interior de uma bactéria, é capaz de formar 100 novos vírus a cada 30 minutos. 10 a 2 vírus a cada 100 a 10 a 2, né? 30 minutos. Se introduzirmos 1000 é 10 a 3 bacteriófagos em uma colônia suficientemente grande, qual seria a ordem de grandeza do número de vírus existentes após 2 horas? São 100 novos vírus a cada 30 minutos. Então vamos fazer o seguinte. Tempo 0. Ok? Eu tenho 1000. Tempo 30 minutos. Eu tenho... Cada vírus fez mais 100. Então eu vou multiplicar por 100. Tempo 60 minutos. Esse total aqui vai multiplicar por 100 de novo. Tempo 90 minutos, que é 1h30. Cada vírus lá dentro vai criar novos 100 vírus. Tempo 120 minutos, que são 2 horas, eu multiplico por 10 a 2 de novo. Então, no total eu tenho 10 a 3, 10 a 5, 10 a 7, 10 a 9, 10 a 11 vírus. Letra E. Essa é mais fácil, né? Mas tem outra forma de fazer? Eu não sei não. Eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho mesmo para garantir que eu acerte, né? Eu prefiro acertar e fazer devagarzinho. Não sei vocês. Tranquilo? De boa? Mais duas. Vamos lá. Parece difícil, mas não é. Vamos lá. Um recipiente cúbico tem 3,000 metros de aresta. N é o número máximo de cubos de 3,01 milímetros de aresta que cabem no recipiente. A ordem de grandeza de N é, olha só, 3,000 metros de aresta, né? Lembra que o cubo, a aresta é o lado do cubo, assim, ó. Então, quem tem 3,000 metros de aresta tem 9,000 metros... 9 não, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tem 27,00 metros cúbicos de volume. Por que eu coloquei só 00? Uai, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Meu volume também só vai ter 4. Agora, pensa só num cubozinho, pequenininho, que tem 3,01 milímetros de aresta. Aí você vai fazer... Agora, vou passar para metros, tá? Dividir por 1000. Então, quando você quer passar milímetro para metro, você divide por 1000. Ou você multiplica por 10 a menos 3. Tá? Porque esse mzinho, que é o mili, que vem sempre antes de uma unidade, ele sempre vai valer 10 a menos 3. O K vale 10 a 3. E o mzinho vale 10 a menos 3. Então, qual que é o volume desse cubinho? Ó, esse aqui eu fiz 3 vezes 3 vezes 3. Que é base vezes largura vezes altura. Esse aqui eu vou fazer 3,01 vezes 3,01 vezes 3,01. Olha como é que tudo que eu ensinei para vocês está conectado. 3,01 ao cubo é 3,01 vezes 3,01 vezes 3,01. Ele vai dar aproximadamente, não precisa preocupar,
porque quando fala ordem de grandeza, você pode arredondar. Aproximadamente 27 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos. Olha só, um cubinho ocupa 27 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos. Quantos cubinhos vão caber em 27 metros cúbicos? Multiplica cruzado. 27 vezes 10 a menos 9, x é igual a 27. X é igual a 27 dividido por 27 vezes 10 a menos 9. Imagina, galera, para facilitar a sua vida, que isso aqui tem um 10 elevado a zero aqui. 27 dividido por 27 é 1. Quanto que é 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a 9? A menos 9. Já contei a resposta. 10 elevado a 9 cubos. Vou chegar para o lado aqui para vocês verem. Ó. Entenderam? Ou não? Fiz muito rápido. Estou fazendo rápido para terminar mais ou menos no horário. Vocês entenderam? Ficou dúvida? Fala comigo, gente. Fazer o último agora com vocês, então. Vai ficar gravado, tá? Qualquer coisa. Ah, essa é maravilhosa. Adoro essa questão. Mas essa acho que vai demorar. Deixa eu ver. Olha só, essa eu vou deixar para depois. Vou soltar aqui e depois a gente resolve no grupo. Tá? A gente vai discutir essa questão no grupo. Pois há mais peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que eu darei na sua boca, de Vinícius de Moraes. Supondo que o volume total de água nos oceanos seja cerca de 1 bilhão de quilômetros cúbicos e que haja, em média, um peixe a cada cubo de água de 100 metros de aresta, o número de beijinhos que o poeta beijoqueiro teria que dar em sua namorada para não faltar com a verdade seria da ordem de... Essa é complicadinha, é a última, tá? E nós vamos discutir ela no grupo. Beleza, gente? Então, olha só. Bom, a gente começou com 16, terminamos com 11, tá? Mas, calma, a gente vai equilibrando aí. Vocês podem participar mais. Achei vocês muito caladinhas. Tem praticamente só mulher. O João, só João. Tá só o João aqui, de homem, por enquanto? Deixa eu ver aqui. Não tá dando para ver todo mundo. Mas, tá? Próxima aula a gente vai entrar às 18 horas para tirar as dúvidas. 18h30 começa a matéria. Vamos discutir essa questãozinha nos grupos, tá bom? E até a nossa próxima aula. Gente, espero o feedback de vocês, tá? Críticas construtivas não são somente reforços positivos. Crítica construtiva não precisa ser só elogio. Tá? Você pode falar o que você quer que a gente melhore aqui. E lembra disso para sua vida, tá? Crítica construtiva não são só reforços positivos. Até mais, gente. Até a próxima aula aí. Se cuidem, que a coisa tá brava. Tchauzinho.